Três times goianos estrearam dentro do Brasileirão da Série B. Eu sou o Danilo Dias e vou te trazer o que eu vi dos três clubes goianos nessa estreia da Série B de 2026. Um venceu, um empatou e um perdeu. Tivemos de tudo nos três times. Primeiro eu começo com o Vila Nova, que foi o primeiro goiano a entrar em campo. A abertura da Série B foi dentro de casa contra o CRB, que já não vence em Goiânia há muito tempo, mas vencia no primeiro tempo. Fez uma boa primeira parte, saiu na frente, aproveitou-se do Vila Nova sem comando técnico, um Vila defensivamente muito ruim, aproveitou dessa instabilidade momentânea que o time passa, foi lá, fez o gol dele. E depois, no segundo tempo, o Vila Nova conseguiu se sobressair, jogando dentro de casa, onde é sempre complicado de enfrentar o Vila Nova, dentro do Honesto Brasileiro Alvarenga. Foi lá que em 2023 foi o melhor mandante, em 2024 um dos melhores mandantes, em 2025 oscilou bastante, mas nunca deixou de ter um reduto como sua fortaleza. Consegue a virada, faz 2-1, o torcedor empurrando, só que o Vila Nova depois tem uma expulsão e o Vila Nova se preocupa muito em defender e nos minutos finais toma o gol de empate do CRB. Já no apagar das luzes, o CRB de tanto insistir, lembrando que o CRB é um time que vem de um pentacampeonato alagoano, lembrando que vem de uma sequência muito boa lá no seu estado, e o CRB não é qualquer time, mas de fato é que o Vila Nova amarga esse ponto conquistado, porque estava segurando até bem próximo do final, mas o CRB consegue fazer o 2-2 e o jogo fica nisso. O Vila agora tem uma sequência complicada, pega o Sport em Recife e recebe o Atlético Goianiense, mas lembrando que o Vila fez um movimento interessante no pós-jogo, o Vila traz Guto Ferreira, traz Jorge Soter como preparador físico, o Vila faz essa mudança de atitude, mudança arrojada, ousada, para a sequência, né? Nem digo sequência, para o início dessa caminhada, visto que a primeira rodada já foi, faltam ainda 37 jogos, um calendário vasto, um calendário cheio, para o Vila Nova nas mãos de Guto Ferreira conseguir performar-se bem. Já o Atlético Goianiense foi a Ponta Grossa, no German Grieger, onde é sempre complicado de jogar, onde o Dragão não traz um retrospecto positivo. Foi lá o ano passado que teve expulsão, goleada do time do Operário. O time é bicampeão paranaense, o time vem performando bem, vem de 10 vitórias dentro de casa, 10 jogos, sem saber o que é perder lá dentro do German Grieger. Então era esperado, para mim pelo menos, uma derrota atleticana, ou então pelo menos um empate, um jogo complicadíssimo. Eu não vi o Atlético, pelo menos antes do jogo, vencendo o Operário lá em Ponta Grossa, e foi assim, de fato. O Operário fez um, teve chance de fazer 2, 3. O goleiro do Paulo Vitor do Atlético fez defesas. O Atlético se sentiu acuado em vários momentos do jogo, mas a verdade é que o resultado, para mim, normal, vida que segue. O Atlético tem nas mãos de Eduardo Souza o primeiro gol que ele tomou desde que chegou, venceu 2 jogos na Copa do Brasil por 1-0, empatou na final contra o Goiás em 0-0 e agora tomou o primeiro gol diante do Operário, que deu a derrota para o time atleticano. Vai seguir a sua caminhada, joga dentro de casa na segunda rodada e depois faz o clássico contra o Vila Nova na terceira. O Atlético, que ele entra já como esse fardo de ser um dos favoritos, por seu presidente dar esse status para ele, mas a verdade é que para mim o primeiro confronto era dificílimo e também para mim eu acreditava, tanto é que eu joguei lá no nosso game do DD 1-0 para o Operário e calhou que deu esse resultado. Já o Goiás continua encantando, 18º jogo, 2ª vitória, 6 empates, um time que é a sensação do Campeonato Goiano, continua sendo a sensação do Brasil, é o único invicto dos times que disputam a Série B. Fortaleza e Goiás entraram à Série B como um dos únicos invictos Campeonato Goiano, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e agora a Série B, só que o Fortaleza tomou de 4, tomou de 3 lá do Botafogo de Ribeirão Preto, foi um atropelo lá com o Morelli fazendo gol, dando assistência, e o Fortaleza deixa essa invencibilidade cair. Já o Goiás não, se manteve com solidez defensiva, com muito ímpeto ofensivo, faz 3-1 no América Mineiro com sobra, um golaço de GG, 2 gols de pênalti, o Goiás sobrou e teve até uma expulsão, depois Daniel Paulista soube mexer no seu time. A verdade é que o América nunca conseguiu ofender o Goiás. O América foi uma presa fácil, um time que foi eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, pegou um time já com rotatividade alta, um time que vem motivado, um time que vem confiante de um título que já lhe fugia há mais de 7 anos, e o Daniel Paulista nas suas mãos, o time encontrou muito cedo o equilíbrio defesa meio-ataque, então o time do Daniel Paulista era o franco favorito, tanto é que se impôs dentro de casa e já começou muito bem essa Série B, mostrando para os seus adversários que, olha, eu estou invicto e eu vou brigar por esse acesso. Lembrando para mim que o Goiás deixou escapar o acesso ano passado, fruto de um segundo turno péssimo, mas no primeiro turno ele fez 37 pontos, foi muito alto a pontuação e já começa bem fazendo 3 pontos diante do América. Calendário complicado para o Vila e Atlético, que tem a meio dessa semana aí a Copa Centro-Oeste, faz 2 jogos em menos de 5, 6 dias, tanto o Atlético quanto o Vila Nova. O Atlético também está inserido dentro dessa competição. O time do Goiás não entrou, vai descansar, só volta a jogar na próxima semana.
contra o Londrina, então possivelmente fora de casa, possivelmente o Londrina que venceu o Grêmio Novo Horizontino, que para mim foi o resultado mais chamativo dessa rodada. Tanto o Botafogo, que eu não esperava vencer, e muito menos o Londrina, visto que o Anderson Moreira com o Grêmio Novo Horizontino foi vice-campeão paulista, competindo bem, eliminando o Santos, eliminando o Corinthians e batendo de frente contra o Palmeiras. Então eu esperava uma dificuldade a mais lá no Jorjão, onde é um reduto complicado de jogar, mas o Londrina se impôs e vai ter um adversário complicado pela frente, que é o Goiás. O Londrina, que é um dos bons times também, que está de volta a essa Série B. Que mais que eu posso trazer de detalhes? Ceará me decepcionou, esperava uma vitória em cima do São Bernardo, não conseguiu. O Avaí venceu dentro de casa o Juventude, lá na ressacada é sempre complicado de jogar. O Criciúma bateu o Náutico lá nos aflitos por 1-0, um resultado para mim muito importante. O Criciúma sempre é um time complicado de jogar lá no Heriberto Ilse, lá em Criciúma, e consegue abrir essa Série B com uma vitória fora de casa, 3 pontos importantes nessa sequência aí da sua caminhada. Também o Atlético, o resultado que me chamou a atenção, eu acreditava muito no empate com a Ponte Preta, ele consegue vencer, mostra que o treinador Rui Duarte é muito bom, competente, mostra que dentro lá de Minas Gerais o Atlético vai complicar, não quer brigar sempre na parte de baixo da tabela, vai ali, já começa com 3 pontos, diante de uma Macaca que vinha até performando bem na Copa do Brasil, foi eliminada pelo Atlético, mas agora começa essa Série B sendo derrotado, e aí vai ter a sua sequência aí dentro da competição. Destaque também para mim foi o empate entre Cuiabá 0-0 com o Sport, um jogo muito morno, dois times que vão brigar realmente ali na prateleira de cima, mas foi um jogo muito feio, diga-se passagem. Poucas chances criadas dos dois times, estão se conhecendo, ninguém queria perder ponto, essa é a verdade. O Sport recebe o Vila Nova agora, dentro de casa, na Ilha do Retiro, a estreia com o seu torcedor, acredita na sua força, acredita que a torcida pode empurrar, colecionar os primeiros 3 pontos e, querendo ou não, buscar um ponto lá na Arena Pantanal sempre é positivo, ainda mais que contra um adversário candidato, um adversário, digamos assim, direto nessa briga aí pelo acesso para a Série A do ano que vem. Que mais dos times que caíram? Falei, né? Juventude, Fortaleza e também o Ceará. Esses times que caíram aí, sobre como foram a performance deles. Nesse início, o Ceará empatou, Juventude perdeu, Fortaleza também. Então foi assim, o início meio, digamos, sombrio lá para o Juventude, que perdeu o Gabriel Tagliari, que é um bom jogador, que até fez 2 gols na estreia dentro de casa lá em Belém. Fechou? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse resumo aí rápido do que eu vi dos times goianos na estreia, também alguns parâmetros aí de alguns resultados dessa Série B que me chamou a atenção, então eu volto daqui a pouco para trazer mais material de qualidade, sempre aqui no nosso canal. Não esquece, deixe seu like aí e compartilhe o vídeo para quem você achar que vai comungar da mesma opinião, ou então também não, para deixar os comentários aqui para que a gente possa dialogar. Beijo grande, tchau!